Bom dia, queridos irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje, em um domingo, onde nós nos reunimos como Igreja do Senhor para adorarmos ao Senhor, estudar a palavra do Senhor. Nós já estamos há um pouco mais de 3 meses sem as reuniões presenciais na igreja, por conta da pandemia do Covid-19. Mas nós temos a Bíblia em casa. Nós temos o recurso da oração, nós temos a comunhão com Deus e nós mantemos a fé e a comunhão com o nosso Senhor e continuamos firmes servindo ao Senhor com alegria. E enquanto isso, nós estamos usando os canais da internet para transmitirmos a palavra do nosso Senhor. E hoje nós queremos então estudar o texto de Marcos capítulo 12, versículos 38 a 34. E você pode acompanhar conosco a lição do estudo da palavra do Senhor e queremos falar sobre o tema Ame o próximo como a si mesmo. Antes de nós iniciarmos a leitura e a lição, nós vamos orar agradecendo a Deus e pedindo suas bênçãos. Oremos. Senhor Deus e Pai de infinita bondade, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te agradecer porque tu és bom. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus soberano, que está acima de todas as coisas, de todos os seres, de todas as criaturas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor está no controle de tudo. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas de forma toda especial. E Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pela proteção, pelo teu amor, pela salvação, pela liberdade que nós temos, Pai, de cultuar a Ti neste país. E queremos te agradecer porque o Senhor tem permitido nós te cultuarmos em sinceridade. Agora, quando vamos estudar a Tua Santa Palavra, pedimos que o Senhor esteja nos orientando, pedimos que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas para a compreensão da mesma e pedimos que o Senhor nos ajude a praticar em nome de Jesus Cristo. Amém. Conforme anunciado, queridos, Marcos 12, 28 a 34 diz assim: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve ao Senhor, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Ame o próximo como a si mesmo. Nós temos ouvido, queridos, inúmeras mensagens bíblicas sobre o amor ao próximo. E essas mensagens são importantíssimas para a nossa vida, pois o desejo de Deus é que nós amemos o nosso semelhante de fato e de verdade. Todavia, quase não ouvimos mensagens sobre amar a si mesmo. Talvez isso pode soar um pouco egoísta, pode soar um pouco de narcisismo na vida de muitas pessoas. Por isso, muitos não gostariam de ouvir este tema, amar a si. Que coisa estranha, né? Mas o texto bíblico lido de Marcos 12, 28 a 34, nós podemos encontrar que está implícito que o ser humano precisa se amar. O versículo 31, por exemplo, afirma: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame a Deus em primeiro lugar, ame o próximo como você ama a si mesmo. Nas palavras de Jesus, o ser humano precisa sim se amar. Amar a si não significa
que a pessoa quer ser mais importante do que outras pessoas. Não significa que ele quer ser o melhor. Não significa que ele está numa escala de valores em relação às outras pessoas e ele está no topo. Amar a si não significa que a pessoa vai desprezar as outras pessoas, vai humilhar as outras pessoas. Amar a si não significa que a pessoa vai ser egoísta e narcisista a ponto de idolatrar a sua autoimagem, a ponto de se auto-idolatrar, a ponto de querer, estar num lugar que não deveria estar. Até porque o amor colocado no coração do crente, do salvo do Senhor, é um amor que vem de Deus e é um amor que é direcionado pelo Senhor. Certa vez, um jovem recém-convertido aproximou-se do seu pastor e com muito entusiasmo declarou: Pastor, eu decidi ocupar todo o meu tempo e energia amando os outros. O pastor perguntou se ele ia amar a si mesmo com a mesma determinação. O jovem, julgando-se muito espiritual, respondeu: Quando se ama os outros, não se tem tempo para amar a si mesmo. O pastor olhou para aquele jovem com muita ternura. Durante algum tempo pensativo, disse: Você está seguindo uma rota suicida. Ao que o imaturo jovem respondeu: Bela rota essa minha então, né, pastor? Muitas pessoas, meus queridos, agem exatamente como este rapaz. E isso pode trazer problemas na vida pessoal. Por isso que muitas pessoas têm problema com a autoaceitação. Tem pessoas que se desprezam. Tem pessoas que lamentam pelo seu corpo. Lamentam pelos defeitos físicos que existem no seu corpo. E muitos acabam até tirando a própria vida porque tem problema de autoaceitação. Jesus ensina que o verdadeiro amor pelos outros tem como premissa um verdadeiro amor por si mesmo. Esse episódio aconteceu quando um dos escribas chegou para Jesus Cristo perguntando qual o principal dos mandamentos. Jesus, com muita sabedoria, porque é Deus, ele respondeu que o principal mandamento, ou o primeiro mandamento, é amar a Deus intensamente. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todo o entendimento e com toda a força. E o segundo mandamento é exatamente amar o próximo como a si mesmo, e Jesus deixou bem claro para aquele escriba e para as pessoas que estavam à sua volta. Você deve amar a si mesmo, porque Cristo assim ordenou. Repito o versículo 31 do capítulo 12 de Marcos. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes que Jesus acaba de citar. Jesus repetiu algo que foi até proferido por Moisés há mais de 3 ou 4 mil anos atrás. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, está escrito exatamente isso que Jesus citou para aquele escriba e para os ouvintes daquele episódio, daquele momento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quando Moisés assume a liderança do povo de Israel e conduz o povo de Israel da escravidão do Egito para a terra prometida, Moisés traz então muitas normas, muitas leis vindas do Senhor e muitas leis também que ele havia elaborado ali para que o povo procedesse bem. Dentre as leis, Moisés diz: olha, vocês não podem se vingar contra o próximo. Vocês não podem se vingar contra as pessoas que lhe fazem mal. Vocês devem amar o próximo como vocês amam a si mesmo. É exatamente isso que está em Levítico, capítulo 19, versículo 18, e foi repetido pelo nosso Senhor. Jesus considerava este como o segundo grande mandamento, o segundo mandamento mais importante, porque o primeiro é amar a Deus intensamente e o segundo é amar o próximo como a si mesmo. O que Jesus queria ensinar
é que o amor a si faz parte do segundo mandamento e deve existir na vida da pessoa. Se alguém não se ama, ele não pode conseguir cumprir o mandamento de amar o próximo, porque amar o próximo como a si mesmo. Logo, se alguém não consegue amar a própria vida, como ele vai poder amar o próximo? Ele terá problema de autoaceitação, ele terá problema de complexo, ele terá problema de indiferença e ele pode sofrer com inveja de olhar para aquelas outras pessoas e não conseguir ter um amor próprio, não conseguir ter aceitação, e ele terá problemas sérios na sua vida e ele não vai conseguir amar o próximo como a si mesmo, porque ele não ama a sua própria vida. Muitas pessoas não se aceitam. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que dizem: eu sou feio demais, ninguém me quer, ninguém me ama, eu sou magro ou eu sou gordo, eu tenho defeito no corpo assim, e assim por diante. Tantas desculpas ou tantos defeitos que a pessoa acha para colocar no seu próprio corpo, na sua própria vida. Nós devemos lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou assim e o pecado tira esse brilho, mas a aplicação da obra de Cristo na nossa vida restaura a imagem e semelhança de Deus. E nós devemos então ser gratos ao Senhor por isto e devemos nos amar para nós amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se amar não significa viver de qualquer jeito dizendo: eu sou assim e vou morrer assim. Mas significa humildemente reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas falhas, reconhecer que precisa de Deus, se arrepender dos pecados e a cada dia melhorar para agradar a Deus. Se amar não é ser egoísta, não é ser narcisista, não é viver uma vida achando-se melhor do que os outros e querer ser prepotente, querer ser soberbo, mas é ter a humildade, porque o amor que Deus coloca nos nossos corações é um amor verdadeiro, porque o próprio Deus é amor e Ele habita na nossa vida. E amar a si é fazer a vontade do Senhor. Meus queridos, você deve se amar porque Deus te amou primeiro. 1 de João, capítulo 4, versículo 19, afirma: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Basta nós olharmos, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de nós nascermos, antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha planos, Ele já tinha projetos para a nossa vida. E Ele então nos escolheu, escreveu o nosso nome no livro da vida. E depois Ele criou o mundo, depois Ele fez com que a humanidade nascesse. Depois Ele fez com que nós nascêssemos, porque Ele tinha um projeto, um plano na nossa vida. E Ele nos trouxe a este mundo e no dia certo Ele usou pessoas para falar do Evangelho de Cristo, do Evangelho da graça do Senhor aos nossos corações. E nós ouvimos esse Evangelho, cremos no Evangelho, porque o Espírito Santo nos convenceu de todo o pecado. E de repente o Espírito Santo nos converteu e nos inseriu na igreja do Senhor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos amou com amor eterno. O texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, afirma essa verdade. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus nos amou com um amor que não muda, com um amor que não diminui, com um amor que não aumenta. Um amor que é fiel, um amor verdadeiro, um amor sincero, um amor que não é hipócrita, mas o próprio Deus que amou, nos amou antes mesmo de nós amarmos a Ele. Quando a Bíblia, nesse texto, fala que Deus nos amou com um amor eterno, significa que o amor de Deus não muda. Nós mudamos, nós podemos perder o amor pelas pessoas e muitas pessoas até perdem o amor por Deus. Mas Deus continua amando os seus escolhidos. Deus continua amando aqueles que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto maravilhoso na vida. Então nós amamos
as pessoas e devemos nos amar a nossa própria vida, porque Deus nos amou primeiro e colocou esse amor no nosso coração. E é um amor, o amor que Deus nos amou é um amor, meus queridos, sacrificial. O texto clássico da Bíblia, que resume a Bíblia, de João 3,16, fala que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado ao inferno, à condenação do inferno, mas tenha vida e tenha vida eterna. Deus nos amou de uma forma tão maravilhosa a ponto de ter enviado Jesus Cristo para viver neste mundo, para morrer na cruz no nosso lugar. O texto de Romanos capítulo 5, versículo 8, também vai trazer esta verdade de uma forma bem precisa para nós compreendermos o amor de Deus para com cada um de nós. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que maravilha sabermos disso! Deus nos amou não apenas com o amor de palavras, não apenas um amor dito, escrito na Bíblia, mas um amor provado, o amor que Ele enviou algo de mais importante para morrer na cruz no nosso lugar, o seu próprio Filho. E quando nós tínhamos e estávamos debaixo da maldição, por causa do pecado de Adão que entrou no mundo, nós estávamos debaixo da maldição do pecado, condenados à ira de Deus, condenados à eternidade no inferno. O Senhor então enviou Jesus Cristo, nascido de uma mulher, encarnado, Deus Emanuel, para morrer na cruz no nosso lugar, para nós termos a vida eterna. Isto é amor, um amor provado, não apenas um amor falado, um amor verdadeiro, um amor que nós podemos sentir, um amor que nós podemos viver. Então nós devemos amar a nossa própria vida, cada pessoa deve amar a sua própria vida, porque Deus de forma maravilhosa, Deus de forma especial, nos amou primeiro. Nós devemos então nos amar. Cada pessoa deve se amar em primeiro lugar, porque Jesus assim ordenou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame a tua vida também. Cuide da tua vida. Respeite o teu corpo que é templo do Espírito Santo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Foi isto que Paulo falou para o jovem pastor Timóteo. Cuidar de ti mesmo significa cuidar do corpo que é o templo do Espírito Santo. Significa amar e ser grato ao corpo que Deus nos deu. Um corpo que com certeza não é perfeito porque sofreu os impactos da queda de Adão, mas é um corpo maravilhoso que Deus nos deu para a habitação do Espírito Santo. Um corpo maravilhoso que nós podemos usar para glorificarmos ao Senhor. E devemos também amar a nós mesmos, cada um ame a si mesmo, porque Cristo em primeiro lugar nos amou. E se Ele nos amou, nós devemos nos amar. Você, meu querido, que está me ouvindo nesta manhã, você é uma pessoa singular, única e importante para a sua família, importante para os seus amigos e importante para Deus. Importante para Deus, é verdade. Olha só, 2 textos que o Senhor Jesus vai falar aqui. O primeiro é de Mateus, capítulo 10, versículo 31. Não temais, pois, bem valeis mais do que muitos pardais. Nós valemos mais do que as aves, do que os pardais, é o que diz a palavra de Deus. O outro texto é de Mateus, capítulo 12, versículo 12, que diz: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito aos sábados fazer o bem às pessoas. Então o ser humano vale mais do que os animais. Jesus deixa claro aqui, você e eu, nós valemos muito para Deus. Deus nos amou antes mesmo de nós amarmos e Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar, conforme nós já expressamos nesta lição, neste momento aí. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos sim amar a nossa vida. Você precisa amar a tua vida. Você precisa de uma forma humilde cuidar do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Paulo vai expressar, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, diz a palavra de Deus.
Ele habita no templo, corpo físico, espiritual, que é o nosso corpo. Porque Ele preparou esta morada quando Ele nos salvou, quando Ele aplicou a verdade do Evangelho, aplicou o sacrifício de Cristo e nos salvou, nos transformou e o Espírito Santo habita na nossa vida. Portanto, não se deprecie, não se considere um coitadinho pela sua aparência física, mas seja humilde de espírito, considerando as outras pessoas superiores a você mesmo, amando o próximo como você ama a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer mal ao próximo porque você ama a sua própria vida. E claro, ame a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus em primeiro lugar. Assim você praticará o amor de forma correta. Praticar o amor de forma correta, conforme o primeiro e o segundo mandamento, que é citado por Jesus Cristo neste texto de Marcos 12, 28 a 34, é assim. Ame o teu Deus em primeiro lugar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus intensamente. A expressão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, significa amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a determinação. Amar a Deus em primeiro lugar, ter a Deus em primeiro lugar. Buscar, pois, o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo, você estará praticando o verdadeiro amor. O amor que foi colocado no teu coração para você amar a Deus, para você amar as pessoas, o teu próximo, para você amar a si mesmo e não querer ser melhor do que ninguém, até considerando os outros superiores a nós mesmos. Que Deus nos abençoe com esta ministração e que Deus nos faça compreender e praticar este amor. Vamos orar. Talvez você tenha algum problema de autoaceitação. Talvez você tenha algum problema que tem dificuldade em se aceitar. Acha que as pessoas não gostam de você e você criou um complexo na tua vida. Jesus Cristo, Ele quer te libertar desse complexo. Jesus Cristo quer colocar no teu coração o verdadeiro amor para você amar a Deus em primeiro lugar, para você amar o próximo, para você amar a si também. Ore nesse momento conosco. Deus, queremos te agradecer pela tua palavra que nesta manhã nos orientou. Queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que fala aos nossos corações. E nós ouvimos hoje, nesta manhã, sobre o amor. E nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou primeiro. E o Senhor nos salvou. E o Senhor colocou o amor nos nossos corações para nós amarmos a Ti intensamente e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Pedimos que o Senhor nos ajude a praticar este amor a cada dia. Praticar esse amor por nós mesmos. Praticar o amor pelas pessoas. Praticar o amor em primeiro lugar por Deus. Retira das nossas vidas tudo o que impede a praticarmos o amor, a amarmos ao Senhor. Retira da nossa vida tudo o que impede de amarmos as pessoas. Retira da nossa vida todo e qualquer preconceito, todo e qualquer complexo, Pai, para nós amarmos as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Nos ajude, Pai, através do Espírito Santo que habita na nossa vida. Nos ajude a viver o amor. Não apenas falar do amor, mas viver o amor. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço para você. Eu sou o pastor Jairo Oliveira dos Santos, da Igreja Cristã Evangélica Central de Barra do Corda. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos. Que Deus abençoe a você e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.